nesse segundo bloco do programa, vamos conhecer a Casa de Cultura Ignote, que faz referência à fundação da cidade de São Luís e tem como principal objetivo o fortalecimento da identidade cultural franco-protestante. É uma viagem no tempo e vale a pena você me acompanhar nessa viagem. Portanto, vem comigo, hein? E é aqui no Beco Catarina Mina que funciona o Museu Huguenote. É um casarão do século XVIII que foi construído ainda pelos africanos que vieram como escravos para o Brasil e estavam sob o domínio dos portugueses. Vamos entrar para a gente conhecer um pouco mais dessa história. As paredes do casarão foram feitas de pedra com óleo de baleia e cal ainda no século XVIII e resiste ao tempo. Inaugurado em 2014, o Museu Huguenote não tem vínculos governamentais e se mantém através de doações e trabalhos de voluntários. Nós resguardamos duas perspectivas sobre a história de São Luís, a dos franceses e a dos Tupinambá, no Maranhão. Os Tupinambá queriam a proteção da arma de fogo contra o domínio português, e os franceses queriam terras para morar fugindo da intolerância religiosa na França. Opa, bem diferente do que se é contado na história oficial, é isso? Sim, exatamente. Nós temos a vertente dos dois povos que não tiveram voz nos nossos livros de história contados, que resguardam a história oficial, que é a do português católico. O despertar de uma história encanta quem visita o museu. Em cada espaço, uma viagem no tempo, conhecendo a memória da Fundação Francesa de São Luís. Impressionante de ver tanta história registrada num espaço desse e animador de ver que é possível preservar e cuidar da história nesse país. No piso térreo do museu ficam expostas obras de arte, diversos objetos de uso indígena, fotografias e documentos importantes que fizeram parte da história. A principal exposição se chama Tupinambá, uma homenagem aos nativos brasileiros que ajudaram os franceses a fundar a cidade de São Luís. Os Tupinambá eram os verdadeiros donos da ilha do Maranhão. Eles se concentraram aqui, a ilha se chamava Upauaçu nessa época, que em Tupi significa Ilha Grande, e esses nativos, eles estavam fugindo do domínio português, eles eram audazes, ansiavam pela liberdade. O Gonçalves Dias, por exemplo, no poema O Canto do Guerreiro, ele descreve muito bem o pensamento tupinambá. Ele diz: façanha de bravos não geram escravos que estimam a vida sem guerra e lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi o meu cantar. A gente também tem uma parte aqui que eu considero bem importante, que é a carta, né, que você colocou aqui. Ela foi escrita por quem? Maria de Médici. E o que diz a nossa carta? Maria de Médici, ela foi rainha regente da França no período em que Luís XIII era criança. Ele era o filho herdeiro do Henrique IV, que foi o rei protestante que assumiu o trono francês, converteu-se ao catolicismo, mas ele era neto de Margarida de Navarra, filho de Joana de Navarra, mulheres que deram a ele um legado protestante. E quando ele é assassinado, Maria de Médici assume o trono da França e manda essa carta a Daniel de Latouche, dizendo que aqui seria pregado somente o catolicismo, proibido determinantemente o evangelho reformado, e que era, por favor, para que fossem enviados todos os franceses protestantes aos poucos de volta para a França, sem que percebesse que só eles estavam indo embora.
Aqui nós temos réplicas de documentos do período França equinocial. Ali, por exemplo, as leis fundamentais decretadas na Ilha do Maranhão são mais antigas que o conjunto de leis dos Estados Unidos, né, que é a Constituição dos Estados Unidos. Essa Constituição, ela era um reflexo da forma como o Daniel de Latouche pretendia governar o Maranhão. Bom, e encerrando o nosso passeio aqui pelo Museu Huguenote, que a gente tem ao lado, né, o brasão de Daniel de Latouche. Esse brasão tem a descrição Arma de Daniel de Latouche, senhor de La Ravardière, nasceu em 1570 em Bertegon-Poitou, partiu de Cancale, na Bretanha, para a Fundação Luís do Brasil em 1612. E esse aqui? Aqui nós temos o nativo Itacocu, que foi à França pedir ajuda para que eles pudessem resistir na Ilha do Maranhão contra o domínio português. Uau! Gente, olha, e nesse mês de abril aqui no Museu Huguenote tem uma vasta programação, né, Karine? Conta pra gente o que vai acontecer para que o nosso público possa estar vindo aqui visitar e participar também. O mês de abril comemora-se o Dia do Índio, no dia 19, então a casa volta-se para o cultivo da memória desse povo, dos Tupinambá na Ilha do Maranhão. E no dia 13, nós teremos aqui no sábado, dia 13, às 19 horas, o show Upauaçu, um dos nossos shows anuais, que é o show que fala sobre a cultura tupinambá cantada através de música e o relacionamento dos franceses de Daniel de Latouche com essa população que estava aqui. Então todos vocês são convidados dia 13 de abril às 19 horas na Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche, no beco Catarina Mina, número 128, Praia Grande. Obrigada, Karine. Adorei esse passeio aqui, conhecer um pouco mais da história, né, da nossa história aqui de São Luís e do Maranhão, né, como tudo surgiu, como tudo aconteceu. Parabéns pelo trabalho e principalmente por estar trazendo à tona alguns detalhes a respeito do protestantismo, né? Isso é importante. Exato, muito importante, porque isso mostra o legado de um povo que também fez presente na história de São Luís. Muitas vezes essas vertentes cristãs, elas são esquecidas dentro da diversidade do que é o ser ludovicense. E essa casa resguarda exatamente essa memória. Ok, obrigada, parabéns pelo trabalho. E é interessante a gente falar aqui que aqui o trabalho é voluntário, né? Exato. A Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche é uma casa sem fins lucrativos que é sustentada por trabalho voluntário de ludovicenses comuns que amam a história de São Luís, que acham importante fazer esse tipo de trabalho, vêm aqui, se voluntariam e servem a cidade uma vez na semana, 2 vezes na semana.